Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aos melhores 30 dias do ano, dia 14, já chegando, e hoje a gente vai falar sobre empatia, tá? Aproveitando hoje também o desafio do dia, se você já está aí com um PDF na mão, você sabe que hoje, no desafio dos 30 dias, é um dia de ter mais empatia com o próximo. E aproveitando o dia de hoje, eu queria obviamente explicar o que exatamente é criar empatia, como fazer isso, se é uma tarefa fácil, uma tarefa desafiadora, complicada ou não, enfim, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre empatia no dia de hoje. Antes de falar sobre empatia, vamos lembrar que a gente, por estar nos melhores 30 dias do ano, tem muitas coisas rolando entre aulas, estudos e coisas diferentes, então você está sempre convidado a se aprofundar um pouquinho mais, a participar das aulas, a participar dos estudos, muita coisa legal rolando, tá? Mas deixa para isso, para falar um pouquinho mais pro final, porque tá ligado com o que eu vou falar. Então vamos falar aí da empatia. Empatia nada mais é, não acho que é simples, tá? Tipo, na verdade eu acho que é simples, não estou dizendo que é fácil. Mas empatia é ter a capacidade de olhar para o próximo e falar a mesma língua do próximo, né? E sentir o próximo, falar a mesma língua do próximo, entrar numa mesma sintonia, numa mesma vibração. Agora, para eu conseguir entrar numa mesma vibração do próximo, obviamente eu preciso estar vibrando numa boa vibração comigo mesmo. Imagina assim, é igual você, né? Hoje eu estava falando com uma aluna, imagina você tá ouvindo um rádio, e você está numa sintonia, você está numa rádio, e essa rádio está tocando uma música. Então imagina que você está numa vibração. Ao você estar numa vibração, você escolhe a rádio, a música que vai tocar na sua vibração, e aí fica mais fácil absorver aquilo. Quando a gente não está vibrando numa boa energia, a gente tem muitas consequências que isso trazem no nosso dia a dia. A gente não consegue ouvir o próximo, a gente não consegue sentir o próximo, a gente não consegue e etc. Isso tudo, na verdade, porque a gente não consegue sentir a gente mesmo. Então, o caminho de criar empatia com o próximo é antes aprender a criar empatia com a gente mesmo, com o que a gente tem de melhor e com o que a gente não tem de tão bom assim, né? Nós temos sempre os dois lados, todos nós temos os nossos lados positivos, melhores e negativos, temos de tudo. Então, o ato de criar empatia é o ato de criar uma sinergia. Então, imagina o seguinte, você vê uma situação acontecendo. Eu falo assim, se você vê uma situação acontecendo, normalmente a forma que você observa a situação é a forma como você observa a vida. O que eu quero dizer com isso? Todos nós passamos até hoje na nossa vida por experiências, por situações, por momentos, por traumas, por ensinamentos, por amizades, por inimizades, inimigos, né? Enfim, traições, deu certo, não deu certo, enfim, né? Trajetória da vida. E tudo aquilo que a gente passou até hoje na nossa vida foi moldando a gente hoje. O que eu sou, o que eu não sou, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que é, o que não é. Tudo isso foi passando, foi me moldando. Então, obviamente, quando acontece uma situação, a forma como eu vou olhar para essa situação e, consequentemente, a forma que eu vou entender a situação, ela está relacionada na forma como eu entendo a vida. Só que vamos deixar claro que a forma como eu entendo a vida, a forma como eu enxergo a vida, ainda é uma forma limitada porque é baseado só na minha experiência, é baseado só no meu entendimento, é baseado só na forma como eu enxergo o meu dia a dia. Então eu falo para vocês que a capacidade de criar empatia ao próximo também é a capacidade de você olhar para si mesmo e falar, caramba, apesar de eu estar numa sintonia legal ou não comigo mesmo, eu tenho que entender que eu tenho as minhas limitações. Eu tenho que entender que eu ainda não atingi um nível de expansão de consciência. Expansão de consciência no sentido que tudo que eu vejo eu sei, tudo que eu olho eu entendo, alguma coisa assim. Então, ao olhar para alguém na rua, ao olhar para outra pessoa, o desafio é olhar para essa pessoa não com os meus olhos limitados, mas olhar para a pessoa baseado no que ela possivelmente está passando, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Outro dia eu estava andando na rua e
essa história deve ter 1 mês e meio, mais ou menos, uns 40 dias. Tava andando na rua, tava comprando um negócio numa vendinha. E aí eu saí da rua, tava subindo na minha moto, botando o capacete. E aí uma pessoa gritou do outro lado da rua, era uma rua pequenininha, estreitinha. A pessoa gritou do lado da rua: "Hey, você fica subindo nessa moto aí", e falou alguma coisa que eu não entendi exatamente o que a pessoa falou. Aí eu tirei o capacete e falei: "Desculpa incomodar, você tá bem?" Tipo, você tá gritando do outro lado da rua, "Você tá bem?" E só de eu fazer a pergunta se a pessoa estava bem, ela sentou no chão da calçada e começou a chorar, né? Começou a chorar. Eu falei: "Caramba, tipo, o que está acontecendo?" E obviamente a gente pode imaginar momentos de coronavírus, desafios do dia a dia, financeiro, qualquer coisa que seja e tal. E aí eu tinha um compromisso, deixei meu compromisso de lado naquele momento, sentei do lado da pessoa e, enfim, e conversei um pouquinho com essa pessoa, acho que uns 20 minutos, meia hora, não vou lembrar quanto tempo. E na verdade eu não falei nada, a pessoa só falou tudo que ela queria falar. E foi incrível, porque depois desses 20 minutos, meia hora que eu não falei nada, eu estava só ouvindo, eu me despedi da pessoa, falei: "Desculpa, eu tenho que ir embora, tenho que ir para um compromisso." A pessoa falou: "Não, muito obrigado. Obrigado por tudo que você fez por mim." E na verdade eu saí porque eu tinha um compromisso. Eu falei: "Cara, mas eu não fiz nada." Eu só parei e ouvi a pessoa. Então o que eu quero dizer para vocês é que o desafio de hoje, se você está com o PDF na mão, é ter mais empatia ao próximo. Ter mais empatia com o próximo não necessariamente é falar alguma coisa, mas é simplesmente o ato de você estar para a pessoa, ouvindo, aberto, consciente, com sorriso, com carinho. Só o fato de você estar assim, esse já é o ato de empatia. A vida, ela proporciona pra gente, na nossa caminhada de evolução, desafios, situações e momentos, com pessoas, com situações, com acontecimentos, não importa. E se você tiver mais empatia ao próximo e observar o próximo e aprender observando com o próximo, você não vai precisar passar por esses desafios você na sua própria vida. Porque é como se você já criando um estado de unicidade, de empatia, de consciência com o próximo, você já estivesse na mesma frequência e aprendendo com isso. Então também criar empatia com o próximo é a certeza que você pode encurtar o seu caminho de evolução e criar a sua caminhada, a sua melhor caminhada da sua vida. Então o desafio de empatia de hoje é ter empatia com o próximo, observar, sentir, dar o seu coração para o próximo, para que ele possa devolver alguma coisa para você. E antes de terminar, mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, para quem colocou aqui que eu não tenho PDF, o PDF está disponível aqui no Instagram, tá? Então tem lá um link na bio, você clica, você pode fazer o download do PDF ou você manda mensagem pra gente, a gente manda o PDF para você. Mas está disponível por aí, para quem não tiver o PDF, tá? Que eu acho que vale a pena, inclusive. E eu vou contar uma história de empatia para vocês, mas antes de eu contar a história, que eu acho que é uma história muito inspiradora e muito incrível, eu queria convidar todos vocês, para quem ainda não faz parte da plataforma digital do Kabbalah Life, que é uma plataforma que foi criada com muito carinho, com muito estudo, com muito conteúdo, mas aí 160, 165, 170 horas de conteúdo, e eu recebo aí muita gente falando de evolução, de consciência, de crescimento, ou muitas coisas em relação a isso, tá? Então, queria convidar vocês, aproveitando nesses 30 dias, a plataforma está com 30% de desconto, e além do desconto, quem está na plataforma tem muitas coisas incríveis, tá? Entre aulas online ao vivo gratuitas, entre outras coisas, para a gente sempre estar trocando, estudando e evoluindo junto, né? Eu acho que sempre é uma boa troca e evoluindo junto. Isso é só para convidar vocês, para quem ainda não está lá dentro, fica um grande convite, a plataforma está realmente muito incrível. E para terminar a live de hoje, eu queria contar uma pequena historinha para vocês de empatia, né? E como a gente pode aprender com empatia. Eu sei que eu já contei essa história algumas outras vezes, mas não vou me lembrar quando. Não acho que foi tão recente assim, então desculpa se foi, mas bora lá. A história é de uma pessoa, de um homem, que ele, a cada X tempos, X semanas, X meses, ele tinha um desejo muito grande de estar com seu mestre. Mas por conta do seu
desafio financeiro, ele acabava ficando em casa sem fazer muito, sem visitar seu mestre, e ficava na sua. Um dia ele estava em casa com a esposa, com os filhos, e uma pessoa bate na porta, e quando ele abre a porta é o mestre. Fala: uau, mestre, o que você está fazendo aqui e tal? E começa a falar: o que você está fazendo aqui? Que coisa incrível te receber. E tal. Fala: eu estou aqui, eu e meus 9 alunos, a gente está aqui nessa estrada, nessa jornada, e está escurecendo, a gente não tem onde passar a noite. Eu queria saber se a gente pode passar a noite na sua casa. E ele falou: claro, pode ficar e tal, beleza. E recebeu, sabe, os outros 9 alunos na casa, eram 10 pessoas, se acomodaram, se deram um jeitinho. Rapidamente eles fizeram comida aí para 10 pessoas, jantaram, comeram junto, foi divertido, foi profundo, estudaram um pouquinho. Acordou no dia seguinte e, em vez do sábio e seus alunos se despedirem e continuarem sua jornada, ele falou: olha, eu me senti tão aconchegante aqui na sua casa, queria saber se eu posso ficar mais um dia. Ele falou: claro que pode. E aí ele foi na cozinha, chamou a esposa e falou: o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro para comida, a gente não tem dinheiro para nada, o que a gente vai fazer? E aí esse casal, eles sobreviviam, que eles tinham uma vaquinha, e essa vaquinha era o que todo dia eles levavam numa feira próxima, e ao tirar o leite da vaca, eles vendiam o leite e ganhavam o dinheiro para comprar suas coisas. E eles olharam um para o outro e falaram: a única coisa que a gente tem é essa vaquinha, e não dá tempo de tirar leite para ganhar dinheiro para alimentar todo mundo. E aí decidiram, para que ficasse todo mundo bem ali na casa deles, o mestre e os outros alunos e tal, que eles iam sacrificar a própria vaquinha. Sacrificaram a própria vaquinha, cortaram ela, enfim, e aí nesse momento tinham muita comida, né? Mas incrivelmente os dias foram passando, e todo dia que passava, chegava no final do dia, o sábio falava assim: olha, não quero ir embora ainda, posso ficar mais um dia, 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 mais um dia. E foi ficando mais um dia, mais um dia, mais um dia. Até que no final de 7 dias, uma semana, eles se despedem e eles seguem viagem. Os alunos desse sábio já estavam desesperados, que falavam assim: caramba, não é possível. Você não está vendo que eles têm uma condição financeira desafiadora? Você não está vendo? Não, ninguém falou, mas todos os alunos pensaram nisso. Enfim, dentro da cabeça deles, eles pelo menos tinham em mente que o mestre sabia o que estava fazendo, então continuaram a sua caminhada e foram seguindo, né? E seguiram, e aí quando esse mestre saiu da casa deles, eles se viram sem dinheiro, sem vaquinha, sem nada que eles pudessem fazer para sobreviver ou para conquistar aí o dinheiro do dia a dia deles. Ficaram sem nada. E esse pai, né, esse pai de família, esse marido, essa pessoa, começou a chorar muito porque não sabia o que ia fazer. Falei: agora como é que eu vou alimentar minha família? Começou a chorar, e pedir ajuda pro Criador. Falar assim: pelo amor de Deus, me ajuda, eu não tenho nenhum dinheiro. Logo depois que ele expõe esse desejo para o universo, alguém bate na porta dele, e aí uma pessoa, ele abre a porta, e uma pessoa está do outro lado da porta, um senhor, e fala: desculpa incomodar, eu já tenho tantos anos de idade e eu estou buscando uma casa na qual eu posso passar umas semanas, uns dias. Aí esse cara fala assim: poxa, Deus, acabei de mandar uma mensagem que eu estou precisando de ajuda, que eu estou precisando de comida, de coisa, você me manda mais uma pessoa para eu cuidar? Não acredito. Aí ele fala isso para a pessoa: olha, eu estou sem dinheiro, como é que eu posso te receber? Não tenho nada que eu possa fazer. E ele fala assim: olha, dinheiro não é problema para mim, eu só preciso que uma pessoa realmente cuide de mim, e eu tenho todo o dinheiro para você me sustentar sua família, isso não é problema. Falei: bom, se esse é o caso, por favor, entra e eu cuido de você. E começou a cuidar desse senhor, e aos pouquinhos esse senhor foi se abrindo, e conforme ele foi se abrindo, ele explicou a história dele. Ele falou: olha, eu sou uma pessoa muito rica, tenho muito dinheiro, mas eu estou com uma doença, e não muito longe de hoje eu vou fazer minha passagem, vou morrer, vou fazer minha passagem, e meus filhos já estão brigando pela minha herança, e eu não quis participar disso, então decidi sair de casa e encontrar uma pessoa que vai cuidar de mim. E é isso. E eles foram se aproximando, foram estudando, foram se aproximando, foram ficando bem entre eles. Ele foi cuidando até que semanas passaram e esse senhor faz a passagem dele. Quando esse senhor faz a passagem dele, algo muito interessante acontece, algo muito incrível acontece. Esse senhor tinha deixado um testamento.
E nesse testamento ele tinha escrito que era a pessoa que cuidasse ele nas últimas semanas de vida ia ficar com toda a riqueza dele. Ou seja, esse casal com esse filho que cuidou dele, que recebeu o mestre e estava sem nada, é o que ia cuidar, é o que ia ficar com toda a riqueza. Então da noite para o dia eles também ficaram milionários e começaram a ter todo o dinheiro do mundo. E aí pegaram dinheiro, foram morar lá no palácio dele, uma casa enorme, com funcionários, com tudo, coisa que eles nem estavam acostumados e tal. Passa um ano de história passa, e ele ouve a notícia que esse sábio que passou na casa dele, na outra casinha dele há um ano atrás, está voltando pela cidade. E ele pede para um dos funcionários dele correr na cidade e convidar o sábio e todos os alunos para terem um banquete na casa dele. E convida, eles têm um banquete, eles vêm, recebem todo mundo, um banquete, comida à vontade, diversão, bate-papo, estudo, tudo isso. E aí no final da refeição, o mestre pergunta para os alunos dele: vocês se lembram quem é essa pessoa? E os alunos falam assim: não, quem é? E aí o mestre ele responde: essa pessoa aqui é a pessoa que ano passado a gente passou uma semana na casa deles e vocês não falaram, mas vocês ficaram me julgando por a gente continuar na casa dele sem ele ter muito dinheiro para nada. E eu vou falar uma coisa para vocês. Naquele momento eu percebi que ele tinha um potencial incrível, mas ele estava acomodado e acostumado com pouco. Então que eu precisava esvaziar ele para que ele tivesse muito mais da vida dele. Não foi fácil para mim também, mas foi um momento de desafiador que eu tive que criar uma sinergia para que ele pudesse ter muito mais na vida dele ali na frente. E essa é a história. E essa história sempre me chama muita atenção. Obviamente, uma pessoa pode interpretar essa história e falar que não foi legal, e obviamente é só uma história. E tem várias interpretações e cada um interpreta do jeito que quer. Mas eu acho essa história incrível sobre empatia, que é a capacidade de, mesmo vendo o outro passando uma dificuldade, estar junto dele e até às vezes, entre aspas, piorando a dificuldade dele, mas por um bem maior ainda. E sacrificando o próprio conforto e no desconforto também criar isso junto. Empatia não é um caminho de um dia, nem de 2 dias, mas é um exercício diário de olhar para o próximo, sentir o próximo, entrar numa mesma sintonia para que todo mundo possa crescer junto. Então, hoje, melhores 30 dias do ano, dia 14. Faz o exercício de criar empatia com alguém, vem estudar, vem aproveitar. E para você que é assinante da nossa plataforma digital do Kabbalah Life, lembra que no dia 15 e 16 de setembro tem aula especial, exclusiva, gratuita para você que está na plataforma. E mais uma coisinha, para quem está na plataforma, estou gravando, daqui a pouco eu vou voltar a gravar 6 aulas, talvez 5, mas talvez 6 aulas incríveis sobre as 48 horas dos dias mais poderosos do ano, exclusivo para você que está na plataforma. Então, para quem está na plataforma, você está bem. Para quem não está, fica o meu desejo, o meu convite que você venha fazer a sua assinatura. Tem muita coisa incrível para você se aprofundar, estudar, e para que você seja cada vez mais uma pessoa mais incrível ainda daquilo que você já é. Obrigado por esses minutos comigo no dia de hoje. Lembrando que amanhã, meio-dia, temos mais. Talvez eu atrase na live de amanhã, mas a princípio, meio-dia estaremos juntos. Um beijo enorme, um ótimo dia para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.